resolver essas questões de 1 até as 5 das páginas 15 e 16, ok? Questão número 1. Sendo o cosseno de x igual a 5/13 e x um arco do quarto quadrante, calcule as outras 5 razões trigonométricas. Então vamos lá. Primeiro, foi-nos falado que o cosseno de x, né, que o cosseno de x é 5/13. Ok. Então, primeira coisa, nós vamos calcular agora o seno, que nós podemos usar a relação fundamental, né? Sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como nós temos o cosseno, nós vamos substituir o valor do cosseno aqui, ok? Lembrando que o cosseno está elevado ao quadrado. Então, nós temos seno ao quadrado de x mais 5/13 elevado ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou passar esses 5/13 ao quadrado para o segundo membro. Então, se ele está somando aqui, eu vou passar para lá subtraindo. Então, tenho 1 menos 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado, 169. Seno ao quadrado de x é igual a... Então, tenho 169 avos menos 25, 169 avos. Então, 169, mesmo denominador, né? Se a gente for analisar 169, 169... 169 menos 25 sobre 169. Ok. Seno ao quadrado de x é igual a 169 menos 25, 144. 169 avos. Seno de x vai ser raiz, vou passar, se está aqui potência, eu passo para cá radiciação, né? Então, tenho seno de x é igual a raiz quadrada de 144 sobre 169. Ok? Então, seno de x vai ser igual a 12, raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 169 é 13. Olha só, foi falado aqui também, ó, que x está no quarto quadrante, ok? X está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, se ele pertence ao quarto quadrante, o seno vai ser negativo, ok? Então, se eu encontrei aqui positivo, vou multiplicar por menos 1 porque vai ser negativo. O seno de x, então, é 12/13. Encontrei aí uma razão trigonométrica, né? Vamos para outra razão trigonométrica. Já que eu tenho o seno e o cosseno, eu vou calcular a tangente, porque eu sei que tangente é igual a seno de x sobre cosseno de x. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a tangente de x é igual a... Qual que é o seno de x? Menos 12/13. Menos 12/13 dividido por... Qual o cosseno de x? Cosseno de x foi falado aqui 5/13. Ok. Então, 12/13 dividido por 5/13, correto? Se eu tenho aqui uma divisão, de fração, eu vou pegar a primeira e multiplicar pela segunda invertida, correto? Ou também, não, os extremos, né, vezes os meios, os extremos vezes os meios, também. Então, tangente de x é igual a menos 12/13 vezes, se eu tenho aqui 5/13, vou ter 13 quintos, ok? Simplificando aqui, 13 por 13, 1, 13 por 13, 13 por 13, 1 e 1, ok? Então, tem 12 vezes 1, 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. 1 vezes 5, 5. Então, a tangente de x vai ser menos 12 quintos. Cotangente. A cotangente, ela é o inverso da tangente, né? Então, se eu encontrei a tangente, basta eu inverter o valor da tangente que eu encontrarei a cotangente. Mas, nesse caso aqui, eu quis calcular para aplicar novamente divisão de frações, né? Então, cotangente de x é igual a cosseno de x sobre seno de x. Cotangente de x é igual a 13, ou 5/13 sobre menos 12/13, né? O que eu vou fazer? Pego o primeiro e multiplico pelo segundo invertido. Então, eu tenho cotangente de 5/13 vezes, se eu tenho aqui 12/13, eu vou ter menos 13/12. Então, 5 vezes menos 13, 13 vezes 12. Menos 13 dividido por 13 vai dar menos 1, né? E 13 dividido por 13 vai dar 1. 5 vezes menos 1, menos 5. 1 vezes 12, 12. Então, a cotangente é menos 5/12. Vamos verificar se realmente é o inverso. Tangente é menos 12 quintos. Então, o que é numerador virou denominador, o que é denominador virou numerador.
ok? Então, nunca esqueçamos que a cotangente, ela é o inverso da tangente. Amém, irmãos? Então, agora nós vamos calcular a secante e a cossecante. Nós sabemos que a secante é o inverso do cosseno, né? Então, nós sabíamos, que foi informado na situação problema, que o cosseno de x é igual a 5 trezeavos, correto? Então, vamos lá. A secante de x é o inverso do cosseno, né? Então, secante de x é 1 sobre o cosseno de x, correto? Ou eu posso só alterar aqui, ó, o que é denominador vira numerador, o que é numerador vira denominador, né? E o que é denominador vira numerador. Nós temos, então, 13 quintos. Mas vamos olhar aqui. Eu vou calcular aqui o inverso, né? Então, secante de x é igual a 1 sobre 5 trezeavos. Vou pegar o 1 e multiplicar pela segunda invertida. Então, 1 vezes 13 quintos, ok? Então, a secante de x vai ser 13 quintoavos. 13 quintos, ok? 13 quintoavos, 13 quintos, ok? Ops, 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 ops. Tranquilo? Então, olha só, a cossecante de x é igual ao inverso do seno. A cossecante de x é igual ao inverso do seno. Nós sabemos, que nós calculamos lá, né, que o seno de x é igual a menos 12 trezeavos, correto? Então, a cossecante vai ser o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, nós temos 13 menos 12 avos, né? Então, fica 13, menos 13 dozeavos. Nós vamos calcular aqui. Então, a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Cossecante de x é igual a 1 dividido por menos 12 trezeavos. Vou pegar o primeiro, que é 1, e multiplicar pelo segundo invertido, que é denominador vira numerador, que é numerador vira denominador. Então, a cossecante de x é 1 vezes menos 13, menos 13. 1 vezes 12, 12. Ops, 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 ops. Cossecante é igual aqui, mágica, ok, galerinha? Questão 2. Prove que a igualdade secante de x mais tangente de x vezes secante de x menos tangente de x sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x é exatamente igual a cossecante ao quadrado de x. Prove que isso é verdadeira, para que todos os valores de x, tais que seno de x maior que zero e cosseno de x maior que zero. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos aplicar a distributiva aqui, ó. Lógico que vocês podem fazer não sendo pausadamente, né? Passo por passo. Então, eu vou fazer passo por passo para aplicar a distributiva. Então, eu tenho aqui secante de x mais tangente de x vezes secante de x menos tangente de x, né? Que eu sei que o resultado vai ser secante ao quadrado de x menos, mais vezes menos tangente ao quadrado de x. Mas vamos lá. Secante de x vezes secante de x, secante ao quadrado de x. Secante de x vezes tangente de x é igual a secante vezes tangente de x. Tangente de x vezes secante de x é secante de x vezes tangente de x. E tangente de x vezes menos tangente de x menos tangente de x ao quadrado. Então, eu tenho aqui menos secante de x vezes tangente de x mais secante de x vezes tangente de x. Então, se eu somar aqui, né, eu vou encontrar o valor zero. Vai me restar secante de x menos secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x. Ok? Então, tem isso aqui. Que isso aqui eu reduzi a secante de x menos tangente, secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x. Então, olha só, galerinha. Como eu sei, pela relação fundamental, que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, eu posso encontrar isso aqui em função, o seno é em função do cosseno, né? Então, tem o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos, porque o seno ao quadrado vou deixar no primeiro membro, vou passar o cosseno para o segundo membro. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, ok? Então, tem essa outra informação aqui, né? Que no lugar de 1 menos cosseno de x, eu vou colocar seno ao quadrado de x, que é o mesmo valor, correto? Olha só, então o que eu tenho agora? Eu tenho secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, que eu substituí, né? Sobre seno ao quadrado de x, que eu substituí também. Vai ser exatamente igual a
cossecante ao quadrado de x. Tranquilo. Olha só, secante ao quadrado de x, eu posso falar que a secante é o inverso do cosseno, né? A secante é o inverso do cosseno. Então, o que é que nós temos? Secante ao quadrado de x vai ser exatamente igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Temos essa informação aqui. E a tangente ao quadrado, eu sei que tangente é seno ao quadrado, seno dividido por cosseno, né? Então, tangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Ok, vou substituir isso aqui. Então, tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Correto, galerinha? Agora, olha só, vou voltar aqui em uma determinada situação. O cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, né? Então, eu posso afirmar que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Foi isso aqui que eu fiz aqui, ó. Aí, ó. Eu substituí no lugar de cosseno aqui, eu vou substituir por 1 sobre o seno ao quadrado de x, né? Então, como eu tenho aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado de x, porque vou subtrair aqui duas frações com o mesmo denominador, né? 1 sobre o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, se eu tenho uma subtração com o mesmo denominador, eu vou pegar o numerador menos o numerador da segunda, né? Então, eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x sobre, conservo o denominador, cosseno ao quadrado de x. Correto? Dividido por seno ao quadrado de x. Ok, esse que eu vou aplicar, né? Vou aplicar, ok. Então, olha só, 1 menos seno ao quadrado de x, o cosseno é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, correto? Então, no lugar de 1 menos seno ao quadrado de x, eu vou colocar cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dividido por seno de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Então, eu provei que essa expressão aqui é exatamente igual a cossecante ao quadrado de x. Por quê? Porque eu sei que cossecante é o inverso do seno, correto? Então, aqui foi provado. Tranquilo, galerinha? Vamos agora para a questão de number 3. Então, vamos lá. Um arco alfa pertencente a fechado em x meios, em π meios e fechado em π, ok? É tal que secante de alfa é igual a menos raiz de 10. Letra A, calcule o valor do cosseno de alfa. Letra B, calcule o valor da tangente de alfa. Letra C, calcule o valor de raiz quadrada de cossecante ao quadrado de alfa mais cotangente ao quadrado de alfa menos 1. Ok, então as informações que nós temos é que alfa, ele pertence ao segundo quadrante. E a secante de alfa é igual a menos raiz de 10. Então vamos lá, vamos calcular qual é o valor do cosseno de alfa. Então nós temos aqui cosseno de alfa, eu sei, uma informação que eu tenho, que a secante de alfa é o inverso do cosseno de alfa, né? Como nós temos aqui a secante de alfa que é igual a menos raiz de 10, eu posso substituir aqui, né? Para encontrar o cosseno de alfa. Então, a secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, que é o inverso, né? Secante é o inverso do cosseno. Então, qual é a secante de alfa? Foi informado, a secante de alfa é igual a menos raiz de 10. Então, eu tenho menos raiz de 10 é igual a 1 sobre o cosseno de alfa. Vou multiplicar invertido, né? Deixa eu mudar isso aqui para caneta. Tô aprendendo, tá, galera? Então, vou diminuir aqui a caneta. Vou pegar aqui com
com o mouse. Eu vou diminuir um pouco. Tá bom a canetar. Então, eu vou multiplicar invertido, né? Então, menos raiz de 10 vezes o cosseno de alfa, 1 vezes 1. Então, raiz de 10 cosseno de alfa é igual a 1. Como eu estou procurando o cosseno de alfa, vou pegar o menos raiz de 10, se está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, cosseno de alfa é igual a menos 1 raiz de 10, né? O cosseno de alfa. Só que eu vou racionalizar aqui, correto? Porque eu não posso ter raiz no denominador. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 10. Então, eu tenho menos 1 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10. Cosseno de alfa vai ser igual a menos 1 vezes raiz de 10, menos raiz de 10, raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100 igual a 10. Então, encontrei o cosseno de alfa. Agora, eu vou encontrar a tangente de alfa, correto? A tangente de alfa. A tangente de alfa, uma informação, eu vou encontrar. Tangente eu sei que é seno sobre o cosseno, né? Tangente é o seno sobre o cosseno. Então, se eu tenho um cosseno, eu vou tentar encontrar o seno. Tentar não, vou encontrar. Eu vou utilizar a relação fundamental, correto, galera? Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno de alfa eu tenho? Tenho. Passo a elevar ao quadrado. Então, eu tenho menos 10, menos raiz de 10 sobre 10 ao quadrado, mais seno de alfa ao quadrado é igual a 1. Menos raiz de 10 vezes menos raiz de 10 é menos raiz de 100. Menos raiz de 10 vezes menos raiz de 10 é raiz de 100 é igual a 10, né? Sobre 10. Sobre 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, 10 centésimos mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Olha só, vou simplificar aqui. 10 por 10 vai dar 1, 100 por 10 vai dar 10. A capa? Então, eu tenho seno ao quadrado de x é igual a 1. Se aqui está somando, vem para cá subtraindo. 1 menos 1 raiz de 10. Então, seno ao quadrado de x seno ao quadrado de alfa é igual a 1, que é 9, que é 10 décimos. 10 menos 10, 10 menos 1, 9. E conserva o denominador, 9 décimos. Seno de x vai ser, seno de alfa é igual a raiz quadrada de 9 décimos. Então, seno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 9, 3, sobre raiz quadrada de 10. Olha só, galerinha, eu não posso ter o denominador raiz, então eu vou racionalizar. Então, seno ao quadrado de seno de alfa vai ser igual a 3 vezes raiz de 10 sobre 10 vezes raiz de 10. O que eu fiz aqui? Não tenho aqui, mas eu multipliquei por raiz de 10 e multipliquei aqui por raiz de 10. Então, 3 vezes raiz de 10, 3 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100 sobre 10, entendeu? Então, eu tenho 3, seno de alfa vai ser 3 raiz de 10 sobre 10. A capa? Então, agora eu já tenho um seno e já tenho um cosseno. O que eu faço? Vou dividir o seno pelo cosseno para encontrar a tangente. Então, seno de alfa é igual a seno de alfa. Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Tangente de alfa vai ser igual. Quem é o seno? 3 raiz de 10 sobre 10. Dividido pelo cosseno de alfa, que é menos raiz de 10 sobre 10. Menos raiz de 10 sobre 10. Vou pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo invertido. Então, 3 raiz de 10 sobre 10 vezes menos 10 sobre raiz de 10, ok? Então, eu tenho 3 raiz de 10 vezes menos 30 raiz de 10. 10 vezes raiz de 10, 10 raiz de 10. Então, vamos dividir tudo isso aqui por 10 raiz de 10, né? Vamos dividir aqui, pausadamente. Vamos dividir por 10 aqui. Por 10 vai dar menos 3, por 10 vai dar 1. Então, menos 3, não, acabou. É menos 3 e 1. Então, menos 3, raiz de 10, eu vou simplificar aqui, ó. Raiz de 10 por raiz de 10 vai dar 1. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. A tangente de alfa vai ser igual a menos 3. Então, galera, questão 4. Nós temos aqui, calcule M para que se tenha simultaneamente cotangente de alfa é igual a M, cossecante de alfa é igual a 2M mais 1. Então, nós temos uma das relações trigonométricas, nós sabemos que a cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de alfa. Então, olha só, nós vamos poder relacionar aqui a cotangente, né, com a cossecante, né? Só relembrando, nós temos aí, eu vou mandar para vocês as relações trigonométricas, né, que nós estudamos,
que são essas aqui. Eu vou enviar aí também para vocês, ok? Então vamos lá. Então nós sabemos que cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Agora basta substituirmos. Cossecante ao quadrado de alfa, foi falado que cossecante de alfa é igual a 2m mais 1. Então vou elevar isso aqui ao quadrado. 2m mais 1 elevado ao quadrado é igual a 1 mais. Quem é cotangente de alfa? Cotangente de alfa é igual a m. Só que aqui eu tenho cotangente ao quadrado de alfa. Então é m ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? 2m mais 1 ao quadrado é igual a 1 mais m ao quadrado. 2m mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É igual a 1 mais m ao quadrado. 2m ao quadrado é 2 vezes 2, 4m ao quadrado, m ao quadrado. 2 vezes 2m, 4m. 4m vezes 1, 4m. Mais 1 ao quadrado é igual a 1, que é igual a 1 mais m ao quadrado. Vou passar todo mundo para o primeiro membro. 4m ao quadrado, 4m ao quadrado menos m ao quadrado, mais 4m, não tem ninguém mais 4 aqui, mais 1, se está aqui mais, vem para cá, menos, está somando aqui, vem para cá, subtraindo, mais 1 menos 1, que é igual a 0. 4m ao quadrado menos m ao quadrado é igual a 3m ao quadrado, mais 4m é igual a 0. Vou colocar o m em evidência, né? M em evidência, 3m ao quadrado por m, 3m, 4m dividido por m, 4. Então, eu tenho aqui m igual a 0, né? M é igual a 0. 3m mais 4 é igual a 0. 3m é igual a menos 4. M é igual a menos 4 terços, né? Então, m igual a 0 e m igual a menos 4 terços, torna-se verdadeira essa informação aqui, né? Torna-se verdadeira essa informação. Então, galerinha, qualquer dúvida, vocês mandem para mim pela plataforma, ok? Kisses, bye!